Bom, pessoal, bom dia. Eu espero que vocês tenham conseguido ver aquela última parte que a gente viu dos problemas de Legendre, tá? Eu ainda preciso ver direitinho o que está bem gravado, o que não está, por causa dos últimos eventos de falta de luz e tal. E aí eu regravo uma coisa ou outra que estiver faltando, tá? Mas eu ainda não tive oportunidade de fazer isso. Vocês têm alguma dúvida em relação àquela solução que a gente fez do problema de Legendre? Se ficou legível, mesmo com a falta de luz? Como é que foi? Vocês nem olharam ainda isso. Tá. Bom, essas coisas vão ser importantes mais tarde, né? Quando a gente chegar na parte de resolução determinação dos harmônicos esféricos, o polinômio de Legendre vai ser essencial. A gente pode, discutir um pouco novamente aquela solução, a questão do polinômio, não da função de Legendre, assim por diante, tá? E de qualquer forma eu vou ver o que eu preciso fazer. Eu gravo um vídeo de 15 minutos complementando o que faltou porque acabou a luz, tá ok? Mas a gente vai começar um assunto novo, então se vocês tiverem alguma dúvida ainda para tirar sobre o que a gente estava discutindo, seria bom fazer agora. Esse assunto não é na prova, né? Não. Sobre o método de Froben, o que é importante saber? Só resolver uma solução, uma LO usando o método de Froben. Por enquanto parece um negócio meio arbitrário, né? Método Frobenius, aí tem, né, a solução em série de Frobenius, tem a solução, digamos, a solução 2 do tipo derivada, que vai ter o log, e a solução 2 do tipo, que é aquele 2BI, que é quando você tem que fazer a diferença de duas soluções não homogêneas. Vai se tornar um pouco mais concreto esses métodos e a utilização deles quando a gente aplicar em casos físicos, entendeu? Mas por enquanto é só um formulário de métodos que se aplica para resolver o problema. Aí você vai ter mais ou menos quantos exercícios de método de Froben? Eu acho que um ilustrando cada tipo de solução. Um Taylor, um Froben. Dividir o conteúdo da primeira parte, que é mais abstrato, com o método Frobenius, ou vai ser mais o método Frobenius? A primeira prova, você diz em relação ao conteúdo desde o começo do curso? Vai entrar tudo. Provavelmente, sei lá, duas questões dessa segunda parte e duas questões da primeira parte de geometria diferencial. Bom, mais alguma coisa? Então vamos começar aqui. Separação de variáveis. Esse tema ele é extremamente importante porque ele aparece, essa técnica aparece como uma maneira meio que você está buscando uma forma manual de resolver um problema, que é resolver um problema de equação diferencial parcial. Só que, na verdade, ele é excelente porque ele ilustra várias questões bem mais avançadas que a gente vai ter que, depois de ver esse exemplo, a gente vai ter que descompactar cada uma dessas coisas para vocês entenderem o que está de fato acontecendo, certo? E, de certa forma, isso remonta lá para o começo do curso, na parte de geometria diferencial. Porque a gente vai ver que, essencialmente, o que a gente está vendo aqui é uma questão de espaços vetoriais. Só que agora espaços vetoriais de dimensão infinita, certo? Então, aquelas mesmas noções que a gente viu no começo do curso vão ser aplicadas aqui, tá certo? E não tem para onde correr, é isso mesmo. Não tem como ser mais simples, mais pé no chão do que isso, entendeu? Mas a gente vai começar com um exemplo que é direto, que é simplesmente manipulação algébrica, e a gente depois vai extrair desse exemplo várias características que a gente depois vai mostrar, aprofundar sobre elas, tá bom? Então a gente quer resolver o problema que é o seguinte. A gente quer resolver esse cara aqui. A gente já tem uma série de intuições sobre esse problema, porque, bom, quem está no curso de eletro, ou foi aqui? No curso de eletro, né, que eu dei a parte das funções harmônicas. Quem está no curso de eletro já viu que essas funções aqui têm uma série de características especiais, de não terem mínimo, máximo local e assim por diante, né?
Mas agora a gente vai fazer um método que é totalmente ortogonal àquilo. A gente, em vez de tentar estudar características gerais dessa função aqui, a gente vai tentar pegar essa equação diferencial, escrever num sistema de coordenadas específico e tentar resolvê-la. Ok? Bom, a gente quer resolver numa caixa de lado L, tá? Mais especificamente um cubo. Então, a gente tem aqui um sistema de coordenadas. E3, E2, E1, tá certo? E aí eu boto essa caixinha aqui, tá ok? Então, essa caixa ela vai ficar aqui com um dos lados, né, um dos cantos dela na origem, que é esse canto aqui. E aqui é L, L e L. Tá bom? Então, bom, não tem nada demais aqui. Agora, se eu resolvo esse problema numa caixa, naturalmente eu vou precisar colocar condições de contorno aqui embaixo, do lado desse outro e lá atrás, certo? Então, é natural que seja fácil eu colocar essas condições de contorno se eu escrever esse problema em coordenadas cartesianas. Tá certo? Porque em coordenadas cartesianas, essa face é muito fácil de descrever. Basta dizer que essa face aqui, o meu x é igual a L e o meu y e o z é qualquer valor, né, de 0 a L. Então, como eu consigo descrever as condições de contorno facilmente nesse sistema de coordenadas, esse geralmente é um sistema de coordenadas apropriado para o meu problema. Tá certo? E aqui eu começo a mostrar para vocês como que a geometria do problema começa a influenciar na própria método de resolução. Tá certo? Então, bom, se eu escolher sistema de coordenadas, aqui eu tenho o seguinte: del 2u, del x2 mais del 2u, del y2 mais del 2u, del z2 igual a 0. Certo? Parece um problema fácil de resolver. Só que se você pensar um pouquinho nisso aqui, você vê que não tem nenhuma maneira muito evidente de você resolver esse problema, que agora depende de 3 variáveis diferentes. Você tem 3 vezes aparecendo derivadas segundas, cada vez em relação a uma variável diferente. O U ainda não tem nenhum significado pra gente. Bom, o U pode ser um potencial eletrostático, se você quiser. Tá certo? E aí eu vou dizer que esse potencial eletrostático, ele satisfaz a equação de Laplace, ou seja, não tem carga aqui dentro, e ele satisfaz as condições de contorno na borda por alguma razão. Por exemplo, a gente vai botar as condições de contorno de forma que todas as bordas, todas as faces do nosso cubo vão ter potencial zero, exceto uma delas. Tá certo? Isso é um problema de eletrostática. Eu aterrei essas faces todas e essa aqui eu deixei, né, com um certo potencial eletrostático vindo de alguma coisa qualquer. Certo? Bom, aqui a gente vai usar como é que se diz? Um truque, tá certo? A gente vai dizer o seguinte, olha, algebricamente eu posso simplificar essa equação diferencial assim. Aí eu vou dizer que U vai ser igual a uma função que só depende de x, que é esse x maiúsculo, vezes uma função que só depende de y, né? Aqui, vezes uma função que só depende de z. Tá certo? Nada me impede de fazer isso aqui. Certo? Claro que eu posso em algumas situações, fazer essa escolha, colocar na equação diferencial e mostrar que não existe nenhuma solução para essa escolha. Certo? Mas, independente disso, a gente vai mostrar depois que essa escolha aqui, ela não é uma coisa arbitrária, não é uma coisa mágica, tá certo? Ela tem a ver com o fato de que, na verdade, a gente está trabalhando com um espaço vetorial que pode ser escrito como um produto tensorial de outros espaços vetoriais, certo? Mas, por enquanto, a gente está fazendo isso aqui como se a gente estivesse simplesmente tateando no escuro, procurando uma maneira de resolver o problema, tá bom? Bom, se eu substituo essa expressão para U na nossa equação, a gente vai ter o quê? Vai ter o seguinte, vai ter y, eu não vou escrever o argumento para poupar, tá? YZ, D2, X, dx2, mais xz, d2,
dy2. Nossa, eu fiquei com um quadro menor dessa vez ou é impressão minha? Sei lá. Mais x, y, d2z, dz2 igual a zero. Certo? Bom, nada demais. Eu simplesmente usei o fato de que funções, né, que não dependem da variável x saem da derivada, porque são constantes, no que diz respeito à variação de x. Né? E a gente viu que pode fazer o seguinte, se eu supuser, né, se eu fizer a suposição aqui de que nenhuma dessas funções é a zero, então eu posso dividir por todas elas. Posso dividir essa minha expressão inteira por 1. Tá certo? E isso me diz o seguinte, eu vou ter 1 sobre x, d2x, dx2, mais 1 sobre y, d2y, dy2, mais 1 sobre z, dz2, dzinho2 igual a zero. Tá certo? Mas o que tem de especial nessa expressão aqui? Pode falar. Eu só dividi essa equação aqui toda por x, y, z. Por que eu fiz isso? Porque eu notei que toda dependência em y e z que está aqui está só nessas duas funções. Toda dependência em x e z que está aqui está só nessas duas funções. E toda dependência em x e y que está aqui está só nessas duas funções. E se eu dividir essa expressão inteira por x, y, z, eu vou ter um pedaço da minha equação que só depende de x, um pedaço que só depende de y e um pedaço que só depende de z. Tá certo? Mas isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que eu falar o seguinte, eu tenho uma certa f de x mais g de y mais h de z. Quais são as possíveis soluções para esse problema aqui? Veja, esse cara aqui depende de x, mas esse cara não depende de x. Então, se eu variar x aqui e essa função mudar o valor dela, como é que eu vou fazer para resolver essa equação algébrica aqui? Impossível, né? Qual a única possibilidade? As três funções forem constantes. Tá certo? Se você quiser ver isso de uma forma sistemática, deriva essa equação aqui em relação a x. Você vai obter o seguinte. F' de x igual a zero. Só que você pode dividir essa mesma expressão toda por y. Derivar por y. Você vai encontrar que g' de y igual a zero. E a mesma coisa em relação a z, você vai encontrar que h', onde linha agora é derivada em relação ao único argumento da função, tá? Igual a zero. Mas isso é a mesma coisa de dizer que f é uma constante, g é uma constante e h é uma constante. Tá certo? Então, bom, tá fácil agora, né? Meu problema de equações diferenciais parciais, para essa escolha específica de decomposição de U em termos de produto de funções, me diz que eu vou ter Cx mais Cy mais C Z igual a zero, onde onde D2 x dx2 é igual a cx x. Tá certo? Onde d2 y dy2 é igual a cy y e d2 z dz2 é igual a cz, né? Z. Todo mundo concorda? A minha equação agora se tornou uma equação algébrica. Oi? Sim. Isso, eu simplesmente peguei essa expressão aqui,
falei que ela é igual a Cx, essa aqui eu falei que é Cy, essa aqui é Cz, né? Eu disse que isso aqui é Cx, esse cara é Cy e esse cara é Cz. Tá certo? E aí o meu problema se tornou um problema de pegar três constantes, somar e dar igual a zero. É claro que eu tenho diversas formas de resolver isso aqui. Eu posso pegar, dizer que Cz é igual a menos Cx menos Cy, posso fazer qualquer coisa, certo? Mas por enquanto a gente não vai fazer nenhuma escolha, tá bom? Agora vamos dizer o seguinte, vamos botar as condições de contorno no nosso problema, tá certo? Porque o que eu acabei de mostrar para vocês é que qualquer escolha de três constantes que satisfaçam essa equação resolve o meu problema. Então eu mostrei que existem quantas soluções para esse problema? Infinitas, né? Qualquer escolha dessas três constantes satisfaz. Então eu tenho pelo menos infinitas soluções para esse problema aqui, que é Laplaciano igual a zero, certo? Só que está na caixa, eu preciso colocar condições de contorno, certo? A gente ainda não viu os teoremas de unicidade no contexto desse curso aqui, mas a gente já viu no outro, quem está na parte de elétrica já viu lá que as soluções são únicas quando se dá condições de contorno. Então tem alguma coisa que precisa acontecer muito séria com a condição de contorno para reduzir infinitas soluções para uma só, tá certo? Bom, vamos lá. Nossa condição de contorno é a seguinte. Cadê? Tá. A gente vai impor o seguinte. U de x, y e 0 é igual a zero. É a face inferior. U de x, y e L é uma certa função dada, U0 de x e y. Tá certo? Ou seja, o potencial, se você quiser pensar assim, na face de cima desse cubo é dado por uma função qualquer, que eu já especifiquei. Certo? Ela é dada. E eu vou dizer que o potencial em 0, y e z, ou seja, na face saindo do quadro, é igual a zero, ou seja, entrando no quadro, desculpa, é zero. A face saindo do quadro é zero também. A face para o lado direito, essa aqui é isso, XL. Desculpa. Tá? E agora a face para a esquerda é zero. Tá certo? Eu vou botar essas condições de contorno todas. Naturalmente, essas condições de contorno têm que ser consistentes no sentido que me dá uma solução contínua. Tá? Então, veja, eu tenho aqui, devia ter apagado, eu tenho aqui o nosso cubo, tá? E eu acabei de dizer que a face de baixo tem que ter U igual a zero, essa face tem que ter U igual a zero, essa tem que ter U igual a zero, essa tem que ter U igual a zero e essa tem que ter U igual a zero. Significa que o que esteja acontecendo na face superior, quando chegar na bordinha aqui, ó, ela tem que ter U igual a zero. Então essa função aqui, tá certo? Ela tem que ser zero, né? Ou seja, para que essas condições de contorno possam ser aplicadas, eu preciso impor também o quê? Essa minha função dada só faz sentido aqui, só tem consistência se o meu U0 de 0 e Y for igual a zero, igual a U de L e Y, tá? Que são essas bordinhas aqui que eu estou escrevendo, tá? 0 de x e 0 igual a 0 igual a U de x e L. Tá certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? E agora vamos ver se a gente consegue resolver nosso problema. Qual a solução para a equação de x? Qual a solução dessa equação aqui? Pode ser. Pode ser
exponencial real, pode ser exponencial complexa. Depende muito do valor desse número aqui. Se esse número aqui for positivo, então é exponencial real, né? Ou senos hiperbólicos e cossenos hiperbólicos. Se você preferir esses caras que for negativo, a gente vai ter outra coisa, tá certo? Agora veja, olha essa expressão aqui que ela está dizendo para a gente. Que a gente não consegue determinar todos os sinais ao mesmo tempo, tá certo? Então, pode ser, está parecendo que se alguns forem negativos, o outro vai ser positivo, né? Porque imagina, se eu pego dois negativos, o outro vai ser positivo. Tá certo? Então tem alguma coisa conspirando aqui entre essas três constantes. Isso aqui vai ser essencial, tá, pessoal? Porque essas três constantes, a gente vai ver lá depois, tem a ver com os autovalores do problema em cada direção. Tá certo? E como eu estava falando para vocês, isso aqui tudo depois a gente vai reenquadrar do ponto de vista de geometria de álgebra linear, e vocês vão ver que esse problema aqui vai se tornar um problema fatorado em que você estuda primeiro a geometria de cada uma das três direções, e depois você bota tudo em conjunto, tá certo? E esses caras vão estar ligados aos autovalores dos operadores diferenciais em cada uma das direções, tá bom? Então, o professor vai dizer que vai exponencial por aqui, tá? 0 e 2 pontos, né? Calma, bom, a gente vai exatamente investigar isso agora, tá? Então, bom, a gente impõe essas condições de contorno e a gente tem o quê? Que elas se traduzem em... se eu substituo aquela minha expressão para U aqui e aqui, o que isso vai dizer para mim? Xão de 0 vezes Yzão de qualquer Y e Zão de qualquer Z igual a 0. Eu não tenho o direito de escolher qualquer uma das duas iguais a 0, porque se eu escolher essas aqui iguais a 0, minha solução é trivial. Minha única opção é escolher Xão de 0 igual a 0 e essa aqui vai me dizer a mesma coisa, só que para Xão de L. Tá certo? Bom, mas eu posso pegar minha solução aqui, pessoal, e escrever ela como? É uma equação diferencial de segunda ordem. Se vocês quiserem aplicar Frobenius aqui e perder um tempão fazendo isso, vocês podem. Ou vocês podem aplicar qualquer método mais simplificado, ou simplesmente chutar exponencial e tal. Vocês vão ver que vocês vão ter duas soluções, né? Então, em geral, o x tem que satisfazer o quê? K positivo de x exponencial de raiz de cx x mais k de x do pedaço negativo exponencial de menos raiz de cx x. Todo mundo concorda que isso aqui é uma solução para essa equação aqui? É só para não ter que botar uma letra diferente, é só para dizer que esse é o K que multiplica exponencial com mais e aquele é o K que multiplica exponencial com menos, só isso. Certo? Então, bom, eu posso aplicar as condições de contorno aqui e a primeira condição de contorno vai me dizer o quê? Vai me dizer que Kx mais Kx menos é igual a 0. O que eu meio que esperava, né? Essas duas constantes livres, porque eu tenho duas soluções, duas constantes livres, boto as condições de contorno, fixo as constantes livres. Parece ser isso que vai acontecer, né? Então, isso aqui vai dizer que Kx mais é igual, ou melhor, menos, é igual a menos Kx mais. Tá? Ou seja, esse cara aqui é menos esse. Mas isso faz com que ele fique em evidência, o que vai ser um problema para a gente. Na hora que a gente colocar aqui Kx em L, vai ser o meu Kx mais, que eu botei em evidência, exponencial de raiz de Cx L, menos exponencial de menos raiz de Cxl. E isso tem que ser igual a 0. Tá certo? O que, de cara, traz o problema que você estava falando, né? Isso aqui não vai ser 0 nunca, se o meu Cx for positivo. Tá certo? A não ser que Cx seja igual a 0. Ok? Bom,
Mas eu não tenho só essa opção. Eu posso simplesmente pegar esse cara aqui, dizer que isso aqui tem que ser igual a zero. Eu não tenho mais direito de botar a constante igual a zero, porque se eu escolher a constante igual a zero, eu caio no caso trivial novamente. Tá certo? Então a única coisa que eu posso fazer é dizer que exponencial de 2 vezes raiz de cx L igual a 1. Tá? Eu só igualei essa expressão que é a zero, joguei uma exponencial negativa para o lado direito da equação, dividi e obtive isso aqui. Tudo bem? Mas como é que eu posso satisfazer aquela equação ali? Duas vezes raiz de cxL tem que ser igual a quê? Para dar 1. Uma exponencial para dar 1 precisa ser igual a quanto? Fica igual a 2πi vezes um número inteiro qualquer. Tá certo? Onde n pertence aos inteiros. Tá certo? Bom, mas isso diz o que para a gente sobre Cx? Se eu dividir, né, eu tiro esse cara daqui, passo o L dividindo, isso diz que o meu Cx vai ser igual a menos π n sobre L ao quadrado. Tá certo? Então, meu Cx ele precisa ser negativo. Tá bom? E pronto, uma vez que ele é negativo, satisfaz as condições de contorno, tá tudo direitinho, não preciso mais me preocupar com nada. Tá certo? Só que o problema para y, ele está aqui, ó. Ele tem as mesmas condições de contorno. É a mesma equação diferencial, só que agora com cy e as mesmas condições de contorno. Tá certo? Então, pensa nisso aqui, se você quiser pensar como cosseno hiperbólico disso aqui, mais seno hiperbólico disso aqui. Tá certo? Você vai ver que o cosseno hiperbólico é sempre maior que 1. Sempre. A não ser que o argumento seja zero. Tá bom? Então, não pode ser que esse cara aqui não pode ser positivo. Porque senão a única solução seria trivial. Tá certo? Então, a única opção que você tem é esse cara aqui ser negativo. Se esse cara é negativo, eu tenho um i aqui. Tá certo? E aí eu pego aqui e penso no cosseno, né, de 2πi, cosseno de raiz de 2i raiz do módulo disso aqui vezes L. Tá certo? E a única solução eu tenho essa aqui, ó. É quando esse cara aqui for igual a 2πn, né? Porque vai ser exponencial de 2πi, que é 1, elevado a n, é sempre 1. Tá certo? Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Tá claro para todo mundo? Vou falar. Professor, por que você escolheu a solução como raiz de cx e não outra qualquer, por exemplo, cx ao quadrado? Porque senão... Porque lembra, a equação que eu tinha que resolver era essa aqui, ó. Essa é a equação que eu tinha que resolver. Se eu não botar raiz lá, não dá certo. Aí você poderia me perguntar, bom, mas você poderia ter feito isso, professor. Você poderia ter escrito que esse cara é quadrado, e aí você tem uma coisa assim, cx quadrado mais cy quadrado mais cz quadrado igual a zero. Poderia ter feito isso também. Tá certo? Aqui apareceu o quadrado, mas não ia mudar nada, tá? Porque só ia mudar o rótulo aqui. Tá certo? Porque esse cara, no fim, ele está sendo determinado pelas condições de contorno. Então, eu posso fazer o que eu quiser aqui e eu não vou ganhar nem perder nada. Certo? Eu estou entendendo essa parte mais matemática de igualar e igual a 2π. Então, vamos pegar essa expressão aqui. Vocês entendem que essa expressão está certa? Né? Que para resolver essa equação tem que resolver isso aqui? Não é nada demais, pessoal. Eu pego isso aqui igual a zero, jogo esse cara para o lado direito e divido por ele. Tá certo? Eu tenho isso aqui. Ok.
Aquilo ali é o quê? É cosseno hiperbólico de 2 raiz de cxl mais seno hiperbólico de 2 raiz de cxl. Isso tem que ser igual a 1. Tá certo? Cosseno hiperbólico, para um argumento real, é sempre maior ou igual a 1. Tá certo? Sempre. Basta você ver que é uma exponencial mais um outro exponencial, dividido por 2. Esse negócio, né, se o argumento da exponencial for positivo, exponencial é uma função estritamente positiva. Né? Então esse negócio só vai... O mínimo que esse negócio atinge é 1. Tá certo? Bom, então a gente já sabe de cara que a única solução dessa equação para cx real é cx igual a 0. Certo? Só que cx igual a 0, o que vai dar pra gente? Vai dar exponencial de 0, que é 1, menos exponencial de 0, que é 1, que é 0. Que é a solução trivial. Mas a gente não quer a solução trivial. Tá certo? Então, essa cx igual a 0 não é solução não trivial. O que sobra pra gente? Dizer que esse argumento aqui é imaginário. Tá certo? Ou, na verdade, podia botar um número complexo genérico, tá? Mas vamos pegar um número imaginário. Então, se o nosso cx for negativo, o que vai acontecer aqui? Vamos ficar assim, ó. Cosseno hiperbólico de 2 vezes i raiz de módulo de cx. Né? Todo mundo concorda que se cx for negativo, eu posso escrever assim? Vezes L mais seno hiperbólico de 2i raiz de módulo de cxl igual a 1. Tá certo? Mas o que acontece com o cosseno quando eu boto um i aqui no argumento? Cosseno hiperbólico. Ele vira cosseno. Cosseno de 2 raiz de módulo de cxl mais o seno vira i seno de 2 raiz de cxl igual a 1. Tá certo? Agora eu preciso resolver 2 equações. Isso aqui tem que ser 0 e isso aqui tem que ser 1. Dá para resolver? Existe um ponto no círculo trigonométrico em que o cosseno dá sempre 0, dá sempre 1 e o seno dá sempre 0? Os múltiplos de 2π. Múltiplos inteiros de 2π. Então, você escolhe, né, esse cara aqui sendo esse aqui, que é a mesma coisa dizer que isso aqui, 2 raiz de módulo de cxl é igual a 2π n para todo n pertencente aos números inteiros. Tá certo? Mais fácil? Bom, deixa eu ver se eu cheguei a falar. Então, vale a mesma coisa para y, certo? Então, eu sei o quê? Eu sei que o meu x de x vai ser igual ao x, o kx mais exponencial de raiz de cx menos exponencial de raiz de cx. Tá certo? Só que eu já sei quem é essa raiz aqui. Ela está definida aqui, né? Essa raiz é igual a πn sobre L. Né? Então vai ficar assim. Só que aqui vai ficar mais uma coisa, menos uma coisa. Tá certo? Eu posso dividir por 2i e multiplicar por 2i. Isso aqui vai ser o seguinte, vai ser 2i kx mais seno de πl vezes x. Todo mundo concorda? Aqui fica evidente que isso aqui satisfaz as condições de contorno, né? Em x igual a 0 dá 0, em x igual a L dá múltiplos inteiros de nπ, né? De π. E seno em múltiplos inteiros de π é 0.
Tá certo? Aqui, né? Aqui. Tanto faz. Todo mundo acompanhou até aqui? Então o que acontece? A gente descobriu que não existe só uma solução, existe uma classe de soluções para todos os n's inteiros. Tá certo? Só que veja o seguinte, quantas dessas soluções são independentes? Porque se eu pegar aqui o meu n igual a 5, eu tenho uma solução. Vocês concordam? Se eu pegar o meu n igual a menos 5, eu tenho uma solução nova? É a mesma coisa, porque, né? Isso aqui vai simplesmente ganhar um menos. Tá certo? Então, se eu quiser contar as soluções independentes, eu preciso contar todos os inteiros, na verdade, todos os naturais maiores que zero. Tá certo? Porque o zero também não importa, porque o zero é trivial para mim. Tá bom? Então, eu vou chamar essas soluções aqui, ó, de x, n de x, tá certo? Então vai ser igual a isso aqui, 2i kx mais seno de π n lx. Todo mundo concorda? Eu botei esse n aqui porque eu estou botando um rótulo nas minhas soluções, tá certo? Eu posso escolher qualquer n aqui, na hora que eu for calcular meu produto x, y, z, para produzir uma solução. Tá certo? Mas se eu repetir o mesmo raciocínio em todos os aspectos, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar que y de y vai ser igual ao quê? 2i ky mais seno de π. Eu vou botar um m aqui agora, que é um outro número inteiro, sobre ly. Tá certo? Porque é tudo igual. Só que agora eu tenho o cy, eu resolvi esse negócio para o cy, as condições de contorno, meu cy também ficou quantizado, tá certo? Ele tem que ter a mesma expressão para o cx aqui, tá certo? E eu estou, em princípio, com o meu problema em y resolvido, né? Lembrando que agora isso aqui determinou o meu cy como sendo menos π m sobre L ao quadrado. Tá certo? Eu poderia ter feito a caixa com dimensões diferentes em cada direção, só que aqui apareceu um LY e aqui apareceria um LX, tá? Mas tanto faz. Não ia melhorar nem piorar nada, tá? E agora eu sei quem é o meu CY. Tá certo? Bom, é bom pensar aqui que o meu N e o meu M não tem nenhuma relação. Eu posso botar o meu X com 5 e o meu Y com 38. O produto desses caras vai ser um seno de π 5L sobre vezes X e aqui π 38L vezes Y. Tanto faz. Ambas vão ser soluções em cada uma das direções separadamente e eu tenho aquele pedaço da minha equação sendo resolvido corretamente. Tá bom? Sim, já era espaço vetorial antes, né? Mesmo antes de eu botar as condições de contorno, eu ia falar isso daqui a pouco, vou falar de novo daqui a pouco, mas você pode ver que se você tem uma solução U1 e uma solução U2, a soma de 1 mais U2 também é uma solução, certo? Fica um pouco difícil de ver como que cada pedaço é uma solução independente, porque na verdade o que a gente está vendo é que a solução U pode ser escrita como um produto tensorial de outras soluções e aí você tem que construir o espaço separadamente para cada direção primeiro. Mas a gente vai chegar lá, tá bom? Mas está todo mundo acompanhando até aqui? Tá muito devagar, pessoal? Ou tá tranquilo? Não, que eu não sei se vocês estavam com cara de entediados. Ou vocês não estão entendendo nada, não sei, né? Bom, então, agora a gente pode tentar fazer a mesma coisa, a gente pode tentar resolver o problema para Z, tá certo? A gente tem aqui a nossa primeira condição de contorno, que é o Zzão 0 igual a 0,
que diz pra gente o quê? Que diz Zzão vai ser igual a KZ, mais exponencial de mais raiz de CZ, Z, isso, esse cara para qualquer Z, Z, menos exponencial de menos raiz de CZ, Z. Tá certo? Mas veja, agora a gente tem um problema. Antes tinha acontecido uma coisa um pouco estranha. Eu resolvi a primeira condição de contorno, o que determinou uma das constantes que multiplica a solução. Mas a segunda condição de contorno, ela não me determinou a outra constante. Ela, na verdade, modificou o espectro. Esses possíveis Cs aqui, que a gente vai chamar de espectro, por enquanto sem nenhuma justificativa, foi determinado pela condição de contorno. Então você vê que a condição de contorno está fazendo duas coisas. Uma hora ela está determinando a constante que multiplica a solução e outra hora está se impondo sobre o próprio espectro, ou seja, os próprios possíveis constantes que aparecem na minha separação de variáveis. Tá certo? Só que eu tenho a minha restrição de que Cx mais Cy mais Cz é igual a zero. Então eu não posso agora mais usar o espectro, porque o meu Cz está definido. Ele é fixo. Tá certo? Se eu quisesse impor isso aqui, ó, Z de L igual a zero, que seria dizer que a minha solução de cima não é mais o U0, é simplesmente zero, eu ia ter que impor o quê? Que o meu CZ tem que ser igual a zero. Tá certo? É a única solução possível, porque CZ vai ser igual a aquilo ali, né? Pi N sobre L ao quadrado mais Pi M sobre L ao quadrado. Né? Isso aqui é simplesmente eu reescrever x, cx mais cy mais cz igual a zero. Tá certo? Eu isolei cx e cy para o lado direito e substituí pelo espectro que eu obtive lá atrás. Então eu não tenho mais solução, eu não tenho mais possibilidade de um cz negativo. Ele tem que ser positivo. Se ele tem que ser positivo, a única solução para isso aqui é cz igual a zero. Mas cz igual a zero dá que essa função é zero identicamente. Tá certo? Mas isso não é nenhuma surpresa, porque a gente já tinha visto que as condições de contorno definem unicamente, e a gente tinha visto que essa função ela não tem máximos e mínimos internos. Se ela não tem máximos e mínimos internos e nas bordas ela é igual a zero, ela tem que variar de 0 a 0 sem flutuar. Só como é que ela varia de 0 a 0 sem flutuar? Foi o que a gente viu naquela outra aula. Ela simplesmente tem que ser zero sempre. A única solução para essa condição de contorno aqui seria a solução trivial. Tá certo? Mas a gente toma zero também para x, deu um valor diferente de zero. Porque a gente não consegue fazer para as três direções ao mesmo tempo. Quando a gente isola só para x, a gente ainda não teve nenhuma restrição sobre cx. Então a gente pode escolher cx livremente. Quando a gente faz para y, a gente ainda não tem nenhuma restrição sobre cy. A gente escolhe cy livremente. Só que no momento que eu vou tentar fazer para z, eu tenho que satisfazer essa equação também. Ó. Eu já escolhi cx, já escolhi cy. Eu não posso escolher mais cz. Cz já está definido por cx e por cy. Isso aqui isso aqui é, digamos, aquele resultado que a gente viu usando o teorema da divergência, aquelas bolas abertas, não sei o que, toda aquela brincadeira que a gente viu, ela está voltando para dentro do nosso problema através dessa restrição aqui, mais as condições de contorno. Isso é porque o x e o cy tem que ser iguais? Não. Não, cx e cy pode ser qualquer coisa. Aqui, antes da gente botar condições de contorno, esses três números podem ser qualquer coisa. Inclusive, podem ser três números complexos quaisquer. Esse do Z ser igual a zero reflete na nossa condição de contorno, né? Isso, a condição de contorno, se nós impusermos essa, a única solução que eu tenho, a única maneira que eu tenho para resolver essa condição de contorno é escolher o meu CZ igual a zero. Que é o mesmo que dizer que meu N tem que ser zero e que o meu M tem que ser zero. Ou seja, a única solução possível é a solução trivial. Tá certo? No caso, se eu escolhesse, por exemplo, essa condição de contorno para x, então eu teria para cx, eu teria um cy e um cy.
Você disse se você tivesse começado com essa condição de contorno em CZ. Tanto faz a ordem, né? Mas a questão é que Tanto faz a ordem. A questão é a condição de contorno como um todo. Uma hora que você resolve a condição de contorno como um todo, ela está resolvida e te dá a solução única, entendeu? O problema é que essa solução única é a trivial. Por isso que parece ter uma coisa estranha, mas não tem nada de estranho aqui. É só porque a solução única aqui, no caso, é U igual a zero. Certo? Isso aqui está tranquilo, pessoal? Tá? Mas não é isso que a gente vai fazer, né? Não é isso aqui. A gente vai dizer que U de x, y e L é igual a uma certa função o zero de x e y. Tá certo? E agora eu preciso resolver essa condição aqui. E você vai ver que ela é mais complicada. Tá certo? Por que ela é mais complicada? Porque eu já determinei uma das constantes aqui, esse cara está determinado. E agora tem um produto complicado dessas funções que tem que ser igual ao zero. Certo? Não. Elas são extremamente importantes, as soluções triviais, e o fato delas existirem, na verdade, ele até não nos prepara para as situações onde as soluções triviais não existem, porque o fato delas existirem faz com que a gente esteja usando elas sem perceber muitas vezes. Então, por exemplo, quando você tenta resolver um problema não linear, você vai para um problema de mecânica não linear, você tem a ausência dessa terceira solução, ela, como é que se diz? Que isso é bem mais complicado. O problema da superposição linear, né, de você ter linearidade do seu problema, faz com que você esteja usando essa solução indiretamente. Porque essa linearidade do seu problema está relacionada ao fato de que você pode sempre pegar, digamos, pensa no espaço das soluções. Você tem sempre o ponto na origem, que seria essa solução trivial, tá certo? E aí você tem uma solução 1 e uma solução 2, tá certo? Se você pensar geometricamente, isso aqui forma uma forma geométrica que você garante que tem a sua área conservada. Essa área conservada é o Wronskiano das soluções. O Wronskiano das soluções, na verdade, não é uma relação entre duas soluções, é uma relação entre três soluções. A trivial, a solução... a solução 1 e a solução 2. E a conservação do Wronskiano aqui te garante um monte de coisa sobre esse conjunto de soluções. Quando você vai para um problema não linear, você precisaria pegar uma solução 1, e aí, em torno da solução 1, uma solução 2 e uma solução 3, para formar essa mesma área conservada aqui. Tá certo? O que torna o problema extremamente mais complicado. Tá certo? Então, se você, por exemplo, tentar fazer uma teoria quântica de campos não linear, você não tem mais a conservação da área das soluções globalmente. Então, você não consegue mais fazer a expansão do seu campo em operadores de criação e aniquilação globais. Então, o próprio conceito de partícula, todos os conceitos de solução ficam locais e não mais globais. Certo? Então, sim, as soluções triviais elas são importantes, mas só elas não servem de nada. Você precisa delas e mais outras coisas para você conseguir entender o problema como um todo. Porque a gente vai ficar mais na física, né? A física exige que... Tipo assim, você está falando de espaços vetoriais, né? Isso. Justamente. A questão é que a gente não está procurando uma solução. A gente está procurando entender o conjunto de todas as soluções para uma certa classe de problemas. Entendeu? E aí, quando você quer todas, uma delas não é suficiente. Mas elas não são não importantes, tá? Entendi, mas se fosse não em uma aplicação física, a solução trivial já basta. Resolver, né? Se não fosse uma aplicação. Mas qual o problema? Porque a solução trivial é a solução de todo o problema linear. Todo problema de equações diferenciais linear é satisfeito por uma solução trivial. Mas o que seria uma coisa... Eu nem entendo o que você está perguntando. Eu acho que eu estou entendendo. Envolve uma certa motivação para encontrar
basicamente fazer matemática. Basicamente, você buscar todas as possibilidades possíveis, além, é claro, das mais óbvias ou triviais. E, no caso da física, usar essa investigação em específico para criar modelos, basicamente. A física entende. A matemática não. Aí que aí chega tudo uma questão. É porque na matemática, assim, você poderia falar, vamos estudar o problema de se encontrar uma solução, não importa qual, para um problema. Beleza. Pode ser uma pergunta matemática razoável, só não serve para nada, né? Do ponto de vista de que não te diz nada sobre o problema que você está resolvendo. Eu acho que foi muito preso em cálculo. Tá? Mas assim, mesmo do ponto de vista matemática, quando você tem um problema, né, você tem um operador diferencial, geralmente você quer estudar todas as possíveis soluções dele num certo contexto. Entendeu? Porque geralmente você mostra que a própria estrutura do operador está associada ao conjunto de soluções associadas a ele. Na verdade, existe uma relação de 1 para 1 entre essas duas coisas. A estrutura das soluções é, de certa forma, uma contraparte da própria estrutura do operador. Certo? Só que ele não é só o operador mais a estrutura geométrica onde ele está presente. Que no caso aqui é um cubo simplificado, com faces iguais a zero. Certo? Ok. Tá. Onde é que eu estava? Então a gente não quer isso aqui. Na verdade, a gente quer esse negócio aqui. Tá certo? Então vamos fazer aqui de uma forma bem ingênua, tentar resolver essa equação pegando as soluções que a gente conhece e colocando aqui. Tá certo? Bom, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai dizer o seguinte. A gente vai dizer que o nosso z é dado por essa expressão aqui. Tá certo? E eu vou escrever explicitamente ele assim, ó. Z agora depende de n, m, z. Ele vai ser dado por kz mais 2i. E aqui, 2i não, 2 seno hiperbólico. E aqui eu vou escrever assim, ó. Ômega de n, m, z. Tá certo? Onde o meu ômega, isso aqui, é igual a ômega de n, m ao quadrado. Tá certo? Então, eu escrevi esse negócio aqui, para simplificar. Eu sei que isso aqui é sempre positivo, tá certo? É sempre maior ou igual a zero, então esse meu ômega aqui, eu posso tirar a raiz dele, pegar o lado positivo sem problema nenhum, e colocar aqui. Né? Aqui. Tá certo? Oi? Qual ômega? Esse que eu acabei de definir? Não, é esse aqui. Aqui é a definição dele. Eu tenho esse número aqui. Ele aparece raiz aqui. Tá certo? Eu simplesmente dei um novo nome para ele só para tirar a raiz. Tá certo? E para deixar explícito que ele depende de n e m. Tá certo? Oi? O z ali no ômega nn, o que seria o z aí? Ele está multiplicando? Aqui, ó. É o z. Está multiplicando o ômega. Ômega é uma constante. Tá certo? Mas, pessoal, se eu fizer isso aqui, ó, se eu pegar xn, ym, z, n, m, isso aqui vai ser um monte de constante, né? Eu vou ter aqui uma coisa tipo 8 menos 8 kz mais kx mais ky mais vezes seno de πnlx seno de πmyl
vezes seno hiperbólico de ômega n m z. Todo mundo concorda? Tem algum sentido nessa constante aqui, depender dessas três constantes? Eu, de fato, tenho três constantes aqui, independentes? Não, né? Porque a minha solução vai ser sempre esse produto aqui. Se ele vai ser sempre esse produto, esses K's sempre vão parecer se multiplicando. Tá certo? Então, isso, na verdade, é uma constante só. Certo? Que eu vou chamar de S. Tá? E vou botar um N, M associado, só porque é uma S associada a essas particulares escolhas de N e M. Tá certo? E isso aqui, ó, esse pedaço da minha solução, eu vou definir, vou chamar isso aqui de E, N, M, como função de x, y, z. Tá certo? Ou seja, o meu U de N, M, de x, y, z, eu vou dizer que é uma constante S de N, M, vezes minha função E de N, M, x, y e z. Até aqui tudo bem? Mas ainda falta resolver o problema da face superior, tá certo? Vamos supor o seguinte, vamos dizer que na minha face superior, o meu U0 de x e y seja igual a uma constante A vezes seno de π x sobre L, seno de π y sobre L. A segunda parte do seno hiperbólico foi definido como E. Isso, esse pedacinho de parênteses aqui eu defini como E. Tá certo? Então, para resolver essa condição de contorno, eu preciso o quê? Eu preciso que minha solução, o N, M, em x, y e L, seja igual a isso aqui. Né? Mas ela é igual a S de N e M, que é uma constante a ser determinada, vezes o meu E, calculado nesse ponto, que vai ser seno de N π sobre L x, seno de M π sobre L y, seno hiperbólico de ômega N M vezes L, e isso aqui tem que ser igual a isso aqui. A seno de π sobre L x, seno de π sobre L y. Tá certo? Dá para resolver essa equação? Se eu escolher n igual a 1, m igual a 1 e s, n, m como sendo a dividido por seno hiperbólico de ômega 1 L, eu tenho a solução dessa equação. É só um coeficiente, uma constante qualquer. Tá? Isso a gente está falando de CZ, né? Não, a constante Z já estava determinada já há bastante tempo. No momento que eu defini CX e CY, CZ está determinada. É que a gente disse que não podia ser trivial, CZ. Aí eu achei que a gente estava tentando agora achar outras maneiras. Não, o que eu mostrei antes é que se a gente impusesse a condição de contorno de U em x, y e L também igual a zero, a única solução nessa circunstância é ser o CZ igual a zero. Certo? Ia mostrar pra gente que só, naquele caso, a solução única para o nosso problema é a solução trivial.
No caso geral, CZ é igual a menos CX menos CY. Só que menos CX menos CY é o W ao quadrado. Tá certo? Você tem que reunir os constantes para uma solução geral. Isso. Tá certo? No momento que eu definir CX e CY, pessoal, CZ já está definido. Só que tem que tomar cuidado com a linguagem, porque está definido a menos de uma escolha arbitrária ainda de N e M. Tá certo? Porque a gente não está encontrando uma solução para X e uma solução para Y. Está encontrando uma classe inteira de soluções para X e para Y, com escolhas possíveis de números inteiros. Tá certo? Mas vocês ficam satisfeitos com isso aqui que eu escrevi? Porque é uma solução. E é uma solução única, está tudo definido. Ó. Definir quem é esse cara aqui, definir quem é um M, definir quem é um N, acabou. Não tem mais dúvida nenhuma. Eu tenho uma solução única para o meu problema. Deixa eu escrever, Diego. Isso aqui é igual a seno de π LX seno de π LY. Tá? Por que essa solução aqui não parece legal? É uma solução, tá certo, não tem nada de errado, é o que a gente está buscando, mas por que isso incomoda vocês? Se é que incomoda? Eu estava esperando mais uma soma de soluções. Por quê? Para identificar, tipo, como a gente fez antes de uma base, Mas por que eu consegui resolver o problema sem soma nenhuma? Por quê? É. Eu particularmente achava mais interessante separar as soluções e mostrar separadamente. Para entender o porquê você quis fazer assim. Mas o que separadamente? Não entendi. As constantes de XX e CZ, aí para mim já estava ali. Não, porque o problema só termina quando você impõe as condições de contorno. Isso. Lembra que a gente provou que o problema é único quando você determina as condições de contorno. Ou seja, a especificação do seu problema não é mais só o operador diferencial igual a zero, igual a alguma coisa. A especificação do seu problema é o operador diferencial igual a alguma coisa, mais a especificação das condições de contorno. Oi? Mas vocês não se incomodam com o fato desse cara aqui ser tão especial? Porque, veja, se eu tivesse botado um cosseno ali, se eu tivesse botado uma, sei lá, qualquer coisa mais complicada, eu não ia conseguir resolver essa equação. Eu só consegui resolver porque o lado direito nada mais é do que uma escolha específica de N e M aqui. Certo? Só por causa disso que eu consegui resolver. Que aí eu escolhi N igual a 1, M igual a 1, pronto. Resolvi meu problema. A minha constante, que é o S, que é a única constante livre, é determinada pela essa especificação aqui da constante A. Esse cara é uma constante, não tem nenhum problema nele, e eu tenho meu problema resolvido, tá certo? Mas em geral, claramente, isso não vai ser solução. Se aqui for uma função qualquer, lembra, a função que aparece aqui é o meu U0 de x e y. E o meu U0 de x e y só precisa satisfazer as condições de contorno, como eu falei antes. U de 0 e y igual a U de L y, né? Que é igual a U de x e 0, que é igual a U de x e L, que é igual a 0. Né? Esse aqui é o 0. Ele não precisa satisfazer, não precisa ser senos e cossenos, tá certo? Basta ele ter essas características aqui. A escolha dos senos arbitrária. Foi totalmente arbitrário. Eu botei um U qualquer. Só que eu escolhi um U super especial. No caso, eu poderia fazer com cosseno também. Se você fizer com cosseno e tomar cuidado de satisfazer as condições de contorno, sim. Mas é exatamente isso que eu queria mostrar para vocês. É absolutamente tendenciosa. Ela é hiper especial. Ela só me permitiu resolver um problema de uma forma tão simples, porque as funções que eu coloquei no U
coincidem exatamente com as soluções que eu encontrei na hora que eu resolvi a minha equação diferencial. E toda essa solução me leva a imaginar a solução 4 no hidrogênio. A gente vai chegar lá, mas calma. Não agora. Daqui a pouco. Então tá, a gente fez resolveu o nosso problema, encontrou uma solução. A solução está aqui. Nosso U, quem é? Então o nosso U vai ser igual a sobre seno hiperbólico de W11 vezes L vezes seno de π x sobre L, seno de π y sobre L e seno hiperbólico de ômega 11z. Tá certo? É só ver. Isso aqui satisfaz as condições, satisfaz as equações diferenciais, né? A derivada desse cara aqui vai dar o quê? Vai dar a derivada segunda em relação a x, vai dar π sobre L quadrado. Menos, né? Esse aqui vai dar menos π sobre L quadrado de novo. E esse, quando eu derivar duas vezes aqui, vai dar mais ômega quadrado. Só que mais ômega quadrado é π quadrado sobre 2 mais π quadrado sobre 2. Então, esse cara aqui satisfaz as equações diferenciais e satisfaz as condições de contorno. Em x igual a 0 dá 0, x igual a L dá 0, em y igual a 0 dá 0, em y igual a L dá 0, em z igual a 0 dá 0, em z igual a L, corta esse com esse e vira só o U aqui que eu tinha dado. Então tá perfeito. Essa é a minha solução única. Tá certo? Foi uma coincidência ter dado certo. No caso geral, o que a gente vai ter? No caso geral, a gente vai primeiro notar o seguinte. Se eu tentar igualar a minha solução com uma função de U qualquer aqui, que não tenha senos e cossenos, eu simplesmente não vou conseguir encontrar a solução. Tá certo? Mas eu não preciso botar do meu lado esquerdo só essa solução UNM aqui. Tá certo? Por quê? Porque a gente vê facilmente que, se isso aqui é uma solução, a gente tem que U de x, y, z igual a soma de m de n e m, ambos de 1 até infinito, de u, n, m, de x, y, z, também é a solução. Tá certo? Então, isso aqui é muito restritivo. Eu, na verdade, preciso de um conjunto mais geral de soluções para conseguir botar o que eu quiser, e aí que a gente vai entender direito o que é o que eu quiser no lado direito. Tá certo? Bom, mas isso aqui é verdade porque a gente sabe que Laplaciano de U1 igual a 0, Laplaciano de U2 igual a 0, então Laplaciano de U1 mais U2 é igual a 0, porque é um operador linear. A gente sabe também que Laplaciano de alfa U1 é igual a 0 para um alfa pertencente aos reais. Tá certo? Ou seja, as minhas soluções estão formando um espaço vetorial. Tá certo? Mas se ela forma um espaço vetorial, então isso aqui é um vetor genérico. Mas não necessariamente. Só vai ser um vetor genérico se o meu U, N, M, de x, y, z, que eu escrevi como sendo uma constante N, M, vezes E, N, M, se esse meu E formar uma base. Tá certo? Se esse meu E, N, M forma uma base nesse espaço aqui, então, de fato, eu tenho que esse cara aqui é um vetor genérico. Tá certo? Bom, isso sendo verdade, o que eu preciso resolver agora? Eu preciso resolver o seguinte.
somatório de n, m, de 1 até infinito, de S, n, m, e, n, m, de x, y e L, igual a U de 0 de x e y. Tá certo? Ou seja, para eu resolver minha última condição de contorno, eu preciso resolver essa equação aqui. E como é que eu faço para resolver essa equação? Primeiro eu tenho que me perguntar se esse cara aqui forma uma base. Tá certo? Mas para eu dizer que se esse cara aqui forma uma base, eu preciso dizer uma base onde. Porque, por exemplo, se aqui for o espaço das funções que satisfazem a condição de contorno, mas podem ter singularidades malucas lá no meio, talvez isso aqui não forme uma base. Tá certo? Então a gente precisa de alguma forma especificar a classe de funções que a gente está trabalhando. Tá certo? E esse não é um problema fácil. Certo? Na verdade, grande parte dos problemas mais avançados em teoria de campos e tal, vem justamente porque essas escolhas de base aqui não são triviais. Tá certo? Por exemplo, quando você vai para a mecânica quântica, você vai descobrir que certas bases que você usa não são bases bem definidas. São as bases que vão definir lá os deltas de Dirac. Porque não são funções de ondas físicas. Certo? É uma base que está num espaço diferente. Depois a gente vai voltar e ver isso aqui do ponto de vista de espaço de Hilbert, tá? Mas por enquanto a gente está fazendo dessa maneira mais pé no chão, passo a passo, tá? Para a gente desenvolver um pouco de intuição. Depois a gente volta nisso aqui de um ponto de vista mais abstrato. Certo? E a gente vai ver que, na verdade, existem certas bases que são convenientes, porque são bases que diagonalizam certos operadores, mas aquelas bases não formam a base no espaço de Hilbert. Formam a base no espaço diferente do espaço de Hilbert. Certo? Que tem a ver justamente com as distribuições e o delta de Dirac. Tá bom? Mas então a gente precisa agora lidar com esse problema aqui. Tá? E como é que a gente pode lidar com o problema do espaço vetorial? Ou seja, como é que a gente pode definir esse nosso espaço vetorial? A gente viu em algumas situações, a gente viu ali o caso em que a gente está definindo o nosso espaço vetorial como derivações. No caso dele como derivações, a gente usou a própria estrutura de derivação dele para provar que ele tinha uma base finita, que era igual aos ddx, ddx1, ddx2, ddx3, assim por diante. Tá certo? Então a gente usa uma estrutura a mais do simplesmente da estrutura de espaço vetorial para dizer sobre as características daquela função. Tá certo? Só que aqui no caso das soluções, a gente não tem essa estrutura extra. Tá certo? A gente tem simplesmente que essas coisas são soluções de um certo operador diferencial. Tá certo? Então a gente não tem características a mais que a gente possa usar para provar qual é a dimensão desse espaço, assim por diante. A gente precisa, na verdade, introduzir mais um elemento para o nosso problema, que é justamente a restrição sobre qual espaço de função a gente está trabalhando. Tá certo? Então, você vê que o problema começa a ficar cada vez mais complicado. Antes eu dizia só o operador diferencial. Agora eu digo operador diferencial e condição de contorno. Mas espera um pouquinho, isso não está sendo mais suficiente. Eu preciso dizer operador diferencial, condição de contorno e classe de funções que eu estou trabalhando. Tá certo? Isso tudo, pessoal, é o que motivou a definição desses espaços de Banach, esses espaços de Hilbert, esses espaços mais complicados, que é que você começar a classificar esses espaços de funções. Geralmente motivados por características do operador diferencial. Tá certo? Bom. A restrição é de ser quadrado integrado. Isso. Então, a gente já sabe das condições de contorno e a gente já sabe da estrutura de espaço vetorial. Só que a gente pode... Qual é uma coisa que a gente coloca sempre no espaço vetorial e nos ajuda bastante, dá muito mais informação sobre a geometria daquele espaço vetorial? O que a gente faz no R3, por exemplo? A gente tem um produto interno, né? Então a gente pode definir para essas funções aqui, que vão ser soluções do meu problema, a gente vai definir um produto interno.
que a gente vai dizer então que o produto de uma solução U1 com uma solução U2 vai ser igual a integral sobre o volume onde a gente está definindo, tá certo? No nosso caso aqui, o nosso cubo de U1 complexo conjugado de x, y, z vezes U2 sem complexo conjugado de x, y, z d3x. Tá certo? E aqui você pode começar a fazer uma série de questionamentos. Bom, por que assim? Né? Por que simplesmente estou integrando em d3x aqui? Por que eu não estou integrando em outra coisa? Tá certo? E a princípio, não tem nenhuma razão. Tá? Se você simplesmente pensar que você quer botar um produto interno no seu espaço de funções, primeiro, que ele apareça linear aqui é fácil porque eu quero que esse cara aqui seja multilinear. Então eu não quero que U apareça aqui dentro de uma função complicada não linear. Bom, até aí tudo bem. Que eu boto complexo conjugado aqui é fácil de entender, porque se eu botar o mesmo U aqui e aqui, eu quero que esse aqui seja positivo definido. Porque eu quero que um vetor tenha sempre módulo maior que zero. A não ser que ele seja o vetor trivial, nesse caso ele vai ter módulo identicamente igual a zero. Então, para ser um espaço vetorial bem definido, uma norma bem definida no espaço vetorial, aqui tem que aparecer um complexo conjugado. Eu poderia ter feito esse espaço real também, tá certo? E aí não ia precisar aparecer mais o meu complexo conjugado aqui. O complexo conjugado ele é bem mais complicado, assim, a razão da gente usar ele, mas em princípio você não precisa. Você sempre pode pegar um espaço complexificado e transformar no espaço real, tá certo? E aí você pode se perguntar, mas, bom, eu estou fazendo essa integral aqui, você me justificou por que esse cara está aparecendo linearmente, por que esse aparece linearmente, por que eu tenho complexo conjugado aqui, mas você não disse por que é simplesmente d3x. Você, em princípio, poderia fazer qualquer função aqui, uma função peso, contanto que essa função peso aqui seja estritamente positiva, esse cara aqui vai me dar um produto interno bem definido. Por que você escolheu essa função aqui igual a 1? Certo? Então, a gente vai investigar isso aqui também mais para frente. Tá bom? A gente vai entender por que esse cara aqui é igual a 1 e, na verdade, a gente vai encontrar um algoritmo que diz quem que tem que ser o peso certo. Certo? A gente vai conseguir transformar esse problema de equações diferenciais parciais em 3 problemas de equações diferenciais ordinárias. A gente vai estudar o problema de equações diferenciais ordinárias, vai descobrir quais são as imposições que você tem que fazer sobre eles. Essas imposições, né, de consistência vão me levar ao peso dos individuais e esse peso que você vai encontrar em cada uma das direções vai induzir um peso no caso tridimensional. Tá certo? Ou seja, essa informação aqui a gente extrai do operador diferencial. Tá certo? A gente vai querer que esse operador diferencial seja autoadjunto. Tá? Porque veja, eu defini um espaço vetorial aqui. Tá? E agora eu defini um produto interno. Então eu posso me perguntar sobre como que eu posso definir o espaço dos funcionais lineares aqui. Das forma nesse espaço aqui. Tá certo? E eu posso perguntar se existe uma compatibilidade entre a ação do operador diferencial no espaço dos vetores e a operação desse mesmo operador diferencial no espaço das formas. Tá? Novamente, a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso. Mas eu estou mostrando como que um problema simples de equações diferenciais parciais já começa a apontar para a gente as direções dessas várias questões matemáticas que a gente vai abrir uma a uma. Tá certo? Então, a gente vai querer estudar o quão compatível é esse operador diferencial quando agindo sobre o espaço das funções, ou seja, esse espaço vetorial aqui, ou como espaço dos funcionais lineares. Certo? Como a gente tem um produto interno, é fácil construir o espaço dos funcionais lineares. Né? Basta eu mostrar, como a gente tinha feito antes, se vocês lembram, que isso aqui vazio é um funcional linear qualquer, que eu posso chamar de U1 til. Tá certo? Ou seja, um cara que leva um vetor num número é simplesmente decomposto como um produto interno entre um certo U1
e um vetor a ser especificado. De forma que um funcional linear atua num vetor e me dá um número que é dado por esse número aqui. O 1, o 2. Tá certo? Bom, deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Isso. Tá. Então é isso, pessoal. Deixa eu ver. Sobrou um tempinho. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar sobre isso aqui? Então, resumindo, a gente tem um problema de equações diferenciais parciais, tá certo? E a gente vê que esse problema ele é subdeterminado. Se eu especifico só o meu operador diferencial, ou seja, se eu determino só isso aqui, eu não estou dando eu não estou, digamos, restringido o suficiente no meu problema. Aqui eu tenho infinitas soluções, certo? Se eu especifico uma condições de contorno, essas condições de contorno vão dizer que essa solução aqui é única. Mas para resolver essas equações de contorno, eu preciso saber se as condições de contorno estão compatíveis com a classe de funções que eu escolhi aqui. Tá certo? E para eu fazer isso, eu preciso botar mais estrutura no meu espaço vetorial. Então eu preciso botar um produto interno. Certo? E o produto interno ele vai estar associado com características do meu operador diferencial aqui também. Tá certo? Através da ação que ele vai ter, tanto no espaço das funções, quanto no espaço dos funcionais lineares associados a ele. Tá certo? E a gente vai ver, digamos, toda a tecnicalidade matemática que amarra esse problema todo, tá certo? E dá uma maneira única de você especificar soluções. Tá certo? Onde que a gente viu mesmo classe de funções no começo do curso? Classe de funções? Bom, a gente usou bastante classe de funções sem infinito. E é basicamente o que a gente vai usar, tanto sem infinito em R quanto sem infinito em uma variedade. Mas assim, a gente não vai entrar em todas as classes de funções, a gente vai pegar só as mais simples, estudar elas, que geralmente são suficientes para a gente estudar os problemas que a gente quer estudar. Quais que a gente vai trabalhar com as classes de funções? Ou funções sem infinito, ou as funções que a gente começou a estudar na parte de Frobenius, que são funções analíticas. Né, que elas são bem mais restritas do que as sem infinito. Lembra que eu mostrei para vocês que existe uma função que é sem infinito, mas que não é analítica em lugar nenhum? Mas é isso, pessoal. Até daqui a pouco.